Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de marketing médico aqui no meu canal. Se você quer aplicar o marketing médico com eficiência no seu consultório, eu preciso te falar sobre paciente 3.0. E a partir do momento que você entender então a teoria do paciente 3.0, eu tenho certeza que o marketing médico vai fazer um pouco mais de sentido para você. É o seguinte, eu vou te contar a história então do paciente Fernando. O Fernando sentiu uma dor no joelho um dia, no outro dia essa dor persistiu, o joelho começou a ficar inchado, começou a ter estalo, sabe aquela sensação de areia, e aí ele notou que ao subir a escada no trabalho, o joelho doía cada vez mais. O Fernando, ao invés de procurar um médico, sabe o que ele fez? Ele fez o que muitos pacientes fazem, ele recorreu à internet para ir no Dr. Google. Então o Fernando começou a procurar informações. Ele demorou quase um mês para procurar ajuda médica. Primeiro ele procurava vídeos, textos, tudo sobre aquele inchaço no joelho, sobre aquela dor no joelho. E o Fernando tinha certeza absoluta que ele tinha um problema ligamentar no joelho. Aí o que ele fez? Ele se lembrou que teve um primo dele que operou de ligamento, fez uma cirurgia há mais ou menos uns 5, 6 anos, ele ligou para o primo, falou: "Ô primo, por favor, como chama aquele médico que operou teu joelho, que você falou tão bem?" Aí ele falou: "É o Dr. Carlos, está aqui o contato dele, etc." Sabe o que o Fernando fez antes de agendar com o Carlos? O Fernando foi para a internet procurar agora não mais informações sobre aquela dor no joelho. Ele foi procurar então informações sobre o Carlos. E aí ele encontrou as mídias sociais do Dr. Carlos, muita gente falando bem. Encontrou ali um espaço que falava do currículo do Dr. Carlos, de onde encontrar o Dr. Carlos, etc. Ou seja, ele fez uma pesquisa antes, mesmo com a indicação sobre quem era o Dr. Carlos. Aí o que aconteceu? Ele pegou e agendou com o Dr. Carlos, ciente de que seria a melhor escolha possível. Passou um tempo, ele foi até o consultório do Carlos, porém, talvez por coincidência, naquele dia o Dr. Carlos demorou um pouco mais de 1h30 para atender o Fernando, que já estava, ele teve que pedir dispensa do trabalho, se programou para aquilo, mas ficou muito irritado com aquilo. Ao entrar no consultório do Carlos, o Fernando começou a falar: "Doutor, eu tenho quase certeza que eu tenho problema no meu ligamento." Ele tinha certeza absoluta que tinha problema no ligamento. Porém, o Carlos, experiente como era, já fez muita cirurgia, só do modo dele ver o paciente andar e relatar o problema, ele já notou que não era bem isso. Pediu alguns exames e aí, no retorno, quando o Fernando voltou no consultório do Carlos, o Carlos já tinha quase certeza, ele conseguiu validar a certeza dele. Se tratava de uma artrose. E aí o Carlos falou assim para o Fernando, você tem uma artrose, a gente vai precisar então fazer um tratamento cirúrgico, na verdade vai precisar de cirurgia, não dá para fazer um tratamento clínico nesse joelho mais, etc, etc. E desconstruiu tudo aquilo que o Fernando pensava que tinha. O que essa história tem a ver, doutor? E agora eu vou te falar então sobre o paciente 3.0. Nós sabemos que os hábitos de consumo mudaram em praticamente todos os mercados. Você pede táxi ou Uber, provavelmente Uber. As pessoas conhecem parceiros no Tinder atualmente, as pessoas fazem até compra de casa, escolhem restaurante por meio de reviews, por meio de depoimentos de outras pessoas, ou seja, utilizam a internet para saber informações, tanto informações sobre os produtos, mas principalmente sobre as marcas, sobre as empresas, etc. E com o médico não é diferente. Você eu acredito que já notou, se você é um médico um pouco mais experiente, que o paciente de hoje não é aquele paciente de 30 anos, que simplesmente sentava na cadeira do médico sem ter informação nenhuma. Atualmente esse paciente tem 3 características e é muito importante que você compreenda essas 3 características, que ao compreendê-las você conhecerá então quem é esse paciente 3.0 e conseguirá oferecer um serviço, eu tenho certeza que você já oferece, de qualidade ainda mais eficiente para esses pacientes. Então vamos lá, a primeira característica desse paciente 3.0, ele é mais bem informado. Lembra que o Fernando, e isso muito paciente faz, ele demorou quase um mês para agendar o atendimento do médico, porque ele ficou na internet pesquisando tudo sobre aquela dor no joelho, e ele tinha certeza que ele tinha problema de ligamento, só que na verdade o problema dele era uma artrose. E aí, quando você, médico, não souber lidar com esse paciente que já vem bem informado do Dr. Google, até porque o Dr. Google você não consegue controlar. Tem muita informação boa na internet? Tem, mas na verdade a maioria das informações são desencontradas, são informações ruins.
E o médico que não souber lidar com isso, tanto na forma de divulgar essas informações boas nos seus canais, por isso que a gente fala de marketing digital, tanto para desconstruir isso na cabeça do paciente, esse médico ele causa insatisfação no paciente, infelizmente. Vou te falar por quê. O Fernando que chega no consultório, e existem vários tipos de Fernando, N patologias, N especialidades, cada um na sua, que chega com uma certeza e achando que precisa de um tratamento X ou Y, não adianta a gente tratar ele de uma forma rude e falar, não, você está errado. Não é assim que se conversa com esse paciente mais bem informado do Dr. Google. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo só sobre isso, só sobre como utilizar o Dr. Google a favor e desconstruir esse Dr. Google que é uma fake news na cabeça dos pacientes. Então entender isso é fundamental. Depois nós vamos para o ponto 2, né? Eu te falei que o paciente 3.0 tem 3 características. Característica número 2, esse paciente é mais bem aconselhado. O que significa? Lembra que o Fernando, mesmo depois de receber um boca a boca de um primo, ele foi para a internet para pesquisar informações sobre o Carlos, sobre o Dr. Carlos. Sabe por quê? Porque o Fernando faz o que a maioria dos pacientes fazem hoje. Antes de agendar, principalmente particular, urgência nem tanto, mas principalmente esses casos mais eletivos ou consultas particulares, etc., os pacientes vão até a internet para procurar sobre você, mesmo depois de ser indicado. Então a internet passa a ser um endosso, principalmente as mídias sociais, sobre o seu trabalho. E o que eles vão também levar em consideração? As avaliações das outras pessoas. Sabe quando você chega numa cidade que você não conhece e quer encontrar um restaurante para comer a melhor pizza da cidade? Você vai no TripAdvisor, certo? Mas você não vai escolher o restaurante simplesmente porque o restaurante fala que é o melhor da cidade, mas sim porque tem aquelas 100, 200 pessoas que falam é o melhor restaurante da cidade, é a melhor pizza que eu já comi na minha vida. E com o médico não é diferente. Quando a pessoa fizer essa procura no Google, e quando ela fizer essa procura nas mídias sociais ou em qualquer canal de marketing digital, se as pessoas falarem bem sobre você, ponto positivo, com certeza você vai aumentar a procura do seu consultório. Agora, se as pessoas falarem mal de você, e tem muito médico que está mal falado na internet e tem uma reputação arranhada, com certeza as pessoas não vão procurar você, elas vão escolher um outro colega da sua região. Ou seja, a prosperidade do seu consultório acaba não fluindo. Isso porque você não tem uma presença digital positiva. Então esse paciente é mais bem aconselhado. Como que eu sei lidar então com um paciente mais bem aconselhado, Vitor? Eu crio uma presença digital e aí por meio do marketing, é claro, você vai ter que utilizar... Assista eu tenho muito vídeo que eu falo disso, como criar uma marca na internet, principalmente uma reputação de médico positiva na internet. Ao criar essa reputação, você consegue deixar o seu paciente mais bem aconselhado. E por fim, a último desses pontos aqui que eu trouxe para você é o seguinte: o paciente 3.0, além de bem informado e bem aconselhado, ele é mais exigente. Vamos lá. Sabe esse atraso de 1h30 que o Dr. Carlos fez em relação ao Fernando? Você acha que no passado isso acontecia? Acontecia muito. O paciente voltava na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque o paciente não tinha opção. Existiam poucos doutores, poucos ortopedistas, poucos especialistas na região de atendimento dele. Ele não tinha opção. Atualmente são quase meio milhão de médicos formados no Brasil. É muita coisa, né? A concorrência está enorme. Então aquele médico que não souber oferecer a melhor experiência possível para esse paciente, ele vai deixar de lado esses pacientes que são mais exigentes. E quando eu tenho uma oferta grande, de mão de obra de médico, esse paciente exigente ele não volta mais e você perde muito paciente no seu consultório se você não oferecer o melhor tratamento possível. Então, se você entender que esse paciente de hoje ele é mais bem informado, mais bem aconselhado e também mais exigente, com certeza você oferecerá o que há de melhor na sua região e com certeza terá destaque no futuro. Doutor, obrigado por assistir até aqui, por entender e saber que todas essas teorias novas fazem parte desse cotidiano, porque a medicina muda, só que as tecnologias mudam ainda mais rápido, então entender todo esse impacto da mudança da tecnologia no seu consultório é fundamental para você então ter um consultório que prospera, um consultório na verdade que performa da melhor maneira possível. Espero o seu comentário aqui abaixo do vídeo, principalmente o seu curtir. Aqui abaixo do vídeo tem um botãozinho, curta esse vídeo aqui, siga o meu canal, que eu sempre vou trazer dicas de marketing médico para você que quer se destacar na medicina, fazer diferente, fazer acontecer no seu consultório. Do mais, muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço.